A liberação do porte de arma para garantia de segurança é o tema do debate do dia com Maria Lídia Flandoli. Para esse polêmico assunto, recebemos o deputado estadual Coronel Telhada, reeleito com 214.445 votos e que foi comandante do batalhão de choque da Rota da PM de São Paulo. E também é nosso convidado o advogado Felipe Angelini, gerente de Relações Institucionais do Instituto Sou da Paz. Eu agradeço muito a presença de vocês e nós temos tido casos recentes que chocaram o país. Esse, anteontem, em Campinas, na Catedral... Ontem em Campinas. Ontem, exatamente, ontem, em Campinas, e com a morte, já morreu mais uma pessoa, de 5 pessoas, alguns feridos. Lá no Ceará, aquele confronto com a polícia de assaltantes de um banco, onde 6 reféns morrem, os bandidos morreram também, e teve aí problema com gente do MST, 2 integrantes do MST também mortos, tudo com arma de fogo. Então, eu quero começar perguntando se no Brasil existe atualmente um ânimo crescente para solucionar questões pessoais e casos de polícia na bala. Olha, o assunto rearmamento, desarmamento é um assunto muito polêmico, né? Sempre traz esse debate acalorado, apaixonado pelo sim e pelo não. Eu sempre tive uma postura muito clara no que eu acho que tem que andar armado o cidadão em determinadas situações. Ele tem que passar por testes, exames. Também sou contrário a qualquer pessoa andar armada na rua. Acho que o cidadão tem que ter uma arma para se defender em casa, no seu sítio. Agora, tem que ter essa cautela das pessoas quererem resolver as coisas na bala. Não é assim que funciona. Não podemos aceitar que as coisas sejam resolvidas na bala. Eu entendo a pessoa estar armada como uma situação de proteção, uma situação de segurança dele ou dos que estão com ele, principalmente a família. Agora, a pessoa que quer resolver as coisas na bala é uma pessoa que, quando for passar por um exame psicológico para poder comprar uma arma ou usar uma arma, é uma pessoa que já tem que ser reprovada, porque ela não tem condição de andar armada. A pessoa que tem que andar armada, ela tem que ter controle emocional, ela tem que ter pleno conhecimento do que ela está fazendo, pleno conhecimento do mal que ela pode causar ao usar aquela arma e da consequência que ele vai ter que assumir. Então, por isso que é importantíssimo nessa situação os exames psicológicos, o treinamento, para que essa pessoa esteja realmente apta a usar o armamento e não ficar jogando para qualquer lado. Agora, esse assunto lá no Congresso Nacional já saiu de comissões, já está prontinho para ser votado, que é o que nós estamos chamando de a flexibilização do Estatuto do Desarmamento e muito possivelmente seja colocado em votação na volta do recesso parlamentar. E há um ânimo muito grande de deputados e senadores no sentido de aprovar o porte de arma para o cidadão comum. Agora, os deputados e os senadores, Felipe, eles podem garantir ao cidadão que, aprovando esse projeto, podendo ter a arma, cada um vai garantir a segurança própria da sua família, como se apregoa por aí e como já está se acreditando cada vez mais? Como o coronel colocou, é um assunto extremamente sério. A gente vive já num país extremamente violento, com número de assassinatos anuais brutais. E a arma de fogo, ela está diretamente associada a essa questão. A média mundial do instrumento que mais causa homicídios, a arma de fogo representa 40% dos homicídios no mundo. No Brasil é da ordem de 70%. Ou seja, quando você fala de homicídio no Brasil, você está falando de arma de fogo. O debate ele é bem complexo. A gente, legitimamente, é muito fácil compreender o medo legítimo da população quando a gente vive num país... E está com medo. Porque quando a gente vive num país com um nível de criminalidade tão grande quanto o nosso. Agora, a arma de fogo não é a solução para isso. E quando eu sempre digo, não se trata de um posicionamento ideológico, não se trata de se colocar à esquerda, à direita. Existe muita paixão de falar nesse debate, muita ideologia. Mas hoje há um consenso científico nacional e internacional que demonstra a correlação direta entre o aumento da circulação de arma de fogo e o aumento na violência letal. Isso quer dizer que as armas têm que ser completamente banidas da sociedade? Isso é uma utopia. Óbvio que sempre vão haver armas. Eu acho que o Estatuto do Desarmamento ele tem
ele acabou sendo vítima, de uma certa forma, de um debate muito passional e muito ideologizado. Muito se fala que não se respeita o resultado do referendo, né? Ou seja, em 2005 houve um referendo, a população, de fato, por maioria, decidiu manter o comércio de arma de fogo e esse comércio está mantido. Inclusive, com o piorar da nossa segurança pública, associado a um debate político mais virulento, mais polarizado, a gente tem visto ano a ano o número de armas de fogo vendidas para a população crescendo bastante. O número de pessoas que se associam a clubes de tiro ou que se registram como, né, caçadores ou atiradores no exército, junto ao exército, tem aumentado. Ou seja, a gente tem percebido de fato compreensível de um lado um aumento do medo na população, dado, né, o alto índice de violência que a gente tem na nossa sociedade, que junto com uma discussão mais polarizada e simplista de uma certa forma, como se o cidadão por si só, armado, fosse resolver um problema tão complexo quanto o da violência, tendo impacto aí no mercado de arma de fogo. Agora, eu vi também aqui, eu observei o seu cuidado, né, expondo que, muito bem, mesmo aprovado o porte de arma, não é para qualquer um. Lógico. Não é para qualquer um. Agora, existe a possibilidade de uma análise prévia para a concessão do porte de arma que traga aí uma segurança no sentido de que aquela arma não vá ser usada indevidamente, porque a circunstância tem um peso, o homem e sua circunstância. Quem não está armado não dá tiro de jeito nenhum, mas numa briga qualquer, mais acalorada, pode, tendo a arma, usar desse recurso para encerrar o assunto. Sem dúvida. Os quesitos que devem ser usados para a liberação, porque as pessoas têm uma ideia, né, que de repente se for liberada a arma, qualquer um vai comprar uma arma, qualquer um vai portar uma arma. Não é assim. Em havendo essa liberação, as pessoas terão que passar por um treinamento adequado e comprovado, por exames psicológicos, Eu conversava há pouco com uma senhora que é psicóloga, que ela falava que muitas pessoas que são reprovadas, você estava lá, você ouviu, pessoas que são reprovadas no exame psicológico chegam lá querendo pagar R$10 mil para ela assinar um laudo. Então, Brasil, né? A pessoa já quer dar um jeitinho, quer burlar. Então, os quesitos têm que ser muito sérios e muito exigentes nesse aspecto. E o poder público é que ofereceria esses treinamentos, tudo isso? É o poder público? É que nem ou cada um vai entrar numa escolinha e vai aprender a usar a arma por si próprio? A pessoa teria que entrar numa autoescola, a pessoa entra e aprende a dirigir. Na situação do tiro, ela vai para um clube de tiro e pessoas assim, qualificadas e em condições de dar esse treinamento e devidamente registrado. E aí ela faz um teste? Faz o teste, faz o exame, faz o psicológico. No final, tem que haver vários quesitos. Eu sou frontalmente contra também qualquer pessoa. Aliás, para nós que somos policiais, a melhor coisa no mundo é que ninguém tivesse arma. E mesmo assim a pessoa está sendo colocada em situação de alto risco. Sem dúvida. Por isso que eu falei da consequência. A pessoa que está armada, ela pensa que ela passa a ser um alvo também. E ela tem que, numa situação, saber agir com esse armamento, porque senão, além, ela vai ser alvo até por causa da arma dela. Então, a pessoa que está armada, ela tem que se preocupar mais ainda com a segurança dela, principalmente por causa do armamento. E não é temerário, no Brasil, onde nós sabemos que envolve, inclusive, o processo de educação é carente, porque existe uma responsabilidade social também. Né? Quem tenha o porte de arma. Olha, eu acho que temerário hoje é a situação que o brasileiro se encontra. Ele está na casa dele refém do crime. Se o cidadão mora num sítio no interior, ele não pode se defender num animal feroz. Então hoje a situação, por isso que você falou desse ânimo do povo querer mudar e do Congresso querer votar a favor disso, porque eles sabem que o povo quer isso. Agora, é o que a gente fala, tem que ter muitos critérios, mas meu maior temor é o que a gente vê todo dia na internet, a gente vê no WhatsApp, absurdos de criminosos chegando, dominando uma pessoa, às vezes matando a pessoa, homem e mulher, por causa de um carro, por causa de uma situação, a pessoa não tem nem como se defender. Porque eu entendo o seguinte, como policial, o vagabundo, desculpa o termo, o bandido, ele age pela oportunidade. Ele vai entrar na sua casa porque ele sabe que você não tem armamento, ele vai entrar, vai deitar e rolar. Quando ele tem a possibilidade de que a pessoa tenha uma arma, ele já vai pensar muito antes de entrar. Então eu entendo também que o porte de arma, a possibilidade da pessoa portar uma arma, vai dificultar muito mais a ação do criminoso. Agora, Felipe, você que tem muitos números, e inclusive no Fórum Brasileiro de Segurança Pública recente, eu não sei se apareceram números mostrando, né, para que seja convincente, de que o criminoso, o bandido, vá se intimidar por saber que o cidadão comum
pode ter uma arma dentro de casa. Ele vai ficar com medo, Isso não é ele vai verdade. desistir do assalto. Ah, eu não vou entrar lá, não vou fazer, porque pode ser que esteja armado. Ou ele vai recrudescer Exato. diante dessa É isso que possibilidade. acontece. Na verdade é isso. Acho que a primeira coisa que tem que ficar clara é que hoje a legislação já permite que o cidadão tenha uma arma na sua residência, né? Após. Os requisitos são extremamente rígidos, é verdade. o problema é o gente porte, A gente né? está falando de um instrumento letal, de um instrumento de alto poder destrutivo. O porte, de fato, ele é totalmente restrito. Existe uma outra possibilidade, mas é praticamente impossível. Profissionais e circunstâncias É praticamente impossível a um cidadão excepcionais, comum conseguir o porte de arma. Agora, a questão desse efeito dissuasório, né, que a arma de fogo teria em relação ao crime, eu acho que tem uma questão muito intuitiva. Os crimes contra transportadoras de valores e esses carros fortes que a gente tem, né, que tem acontecido muito aqui no estado de São Paulo, ou seja, são, né, esses cofres, transportadoras de valores, são veículos blindados, que você tem uma série de vigias dentro desses carros que estão portando armamento pesado muitas vezes, e o criminoso, o que ele faz? Ele se arma mais forte e vai lá e ataca. A gente tem, por exemplo, nas comunidades cariocas, né, muita situação dessas facções rivais que vão tomar o território um do outro, e ele sabe que vai encontrar o inimigo, o adversário fortemente armado. O resultado concreto qual que é? Ele aumenta o seu poder de fogo para atacar. Ou seja, eu acho que se houvesse efeito dissuasório, o criminoso, e o senhor conhece isso, né, como ninguém, pelo tempo e experiência que teve à frente da polícia, ele tem uma atitude de matar ou morrer. Ele sai para o risco total, ele sai para o confronto total. Ele sabe que ele pode encontrar um policial, seja em serviço ou seja fora de serviço. E eu acho que é o seguinte, se você tem, por exemplo, uma transportadora de valores, um banco, que a pessoa sabe que se ela for ali, ela vai contra a resistência e ainda assim ela decide, me parece que de fato o efeito dissuasório da arma... São duas coisas diferentes. Você ir atacar um carro blindado, você atacar um banco, você ir para uma comunidade e trocar tiro contra a quadrilha, é uma situação. Nós estamos falando aqui do porte de arma individual para o cidadão. O vagabundo, ele entra na casa da pessoa porque ele sabe que a pessoa está totalmente indefensável. Ele sabe, eles entram hoje com canivete e barbarizam uma família. E inúmeras ocorrências. Eu peguei a ocorrência, cansei de pegar a ocorrência, onde o safado pula o portão com uma faca de cozinha, toma a família como refém, abusa da mulher na frente do esposo e ele não pode fazer nada que ele não tem como se defender. Realmente, se eu for atacar um carro forte, se eu sou criminoso, vou atacar um carro forte, é lógico que eu vou planejar, eu vou mais preparado. Se tem 4 homens do carro forte, eu vou com 10. Se eles estão com calibre 12, eu vou com fuzil. É lógico, são situações diferentes. Nós estamos falando em porte individual de arma. É uma coisa para o cidadão defender a si ou sua família. São situações diferentes e eu afirmo, eu como policial, eu sei. O vagabundo, ele sai para matar ou roubar, ou morrer, mas ele também não quer perder, ele sai para ganhar. Quando ele sabe que é uma possibilidade de resistência, ele sabe que é uma possibilidade dele ser preso, ele muda o alvo e vai para o outro. Então o armamento, sim, intimida a ação do criminoso. E principalmente quando ele sabe que é policial. Mas temos dados sobre isso? Não tem dados? Esses dados é a própria situação. Os casos mostram, se um cara pula um portão da sua casa, você dá um tiro para o alto, não precisa tirar para o cara. Esse cara vai entrar na sua casa, ele vai sair correndo que vai bater, vai estar correndo até hoje. Ele não vai enfrentar a gente. O parceiro dele atira em você, não atira o ladrão quando ele toma o primeiro. Eu cansei de ver, eu participei de inúmeras ocorrências. Ele foge. Fui baleado 2 vezes, eu participei disso, eu vi isso inúmeras vezes. Quando ele tomou o primeiro, o resto sai que nem barata, a gente chama de barata voa, sai cada um correndo para um lado. Então não tem, o bandido por isso que é bandido, que é covarde. O bandido é covarde, ele sabe que ele tem a possibilidade de perder, ele não vem. Simples assim. Mas simples assim. Também assim, é difícil ter o dado, obviamente, né? Porque são muitas situações de caso a caso, claro. Agora, veja só. O deputado fala com a experiência vivida. Claro, mas chega a ser intuitivo, veja só. No estado de São Paulo a gente tem mais ou menos 120 mil policiais, vamos dizer, né? 90 mil na PM, 40 mil na Polícia Civil, 130 mil. Menos, né? Quantos policiais deve ter no Brasil, de forma geral? Mas pergunta de prova, sei lá, que sejam uns 400 mil. Vamos chutar, uns 400 mil. Mais ou menos. 400, 500 Você tem 400 mil policiais no Brasil, todos estão armados. Você tem hoje, já registrado na população civil, 330 mil armas. Junto com vigilantes, você tem mais 100 mil armas. Junto com outros segmentos, que tem juízes, você tem promotores, que têm autorização. Você já tem, no mínimo, 1 milhão de pessoas já autorizadas. No conjunto da sociedade, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que já existe muita arma em circulação legal nesse país. Ou seja, se houvesse, a todo momento, e o coronel com certeza acompanha isso, existem ocorrências em que o criminoso ele é surpreendido por estar roubando um policial paisana, por estar, eventualmente, entrou numa dessas 300 mil casas que a pessoa tem uma arma dentro. Isso acontece a todo momento. E não é isso que o faz retroceder na sua intenção delitiva.
Veja, mesmo o próprio caso de ontem, né? Infelizmente, essa tragédia horrível que aconteceu. Inclusive aqui, acho que vale parabenizar os dois policiais eu ia até falar nisso. Né, o sargento De Souza e o soldado Amaral. Né, que interromperam esse massacre, poderia ser muito mais grave do que já foi. O de Campinas? Justamente. Ou seja, foi um criminoso, né? Um criminoso talvez um pouco particular pela sua característica psicológica, não sei, aí o tempo vai dizer um pouco. Mas é um criminoso de qualquer forma. Um criminoso que entrou numa igreja para cometer esse ataque e rapidamente haviam 2 policiais que estavam ali armados para interromper. Isso não fez existir. Ou seja, a todo momento a gente vê reações na sociedade. Só que as motivações criminais, elas são muito mais complexas do que simples contas de análise de risco, né? Ou seja, você tem vulnerabilidades que estão muito mais colocadas. Agora, tem uma outra questão que vem sendo muito, se chama a atenção para ela, que é o temor de que, sendo aprovado o porte de arma, ficando liberado o porte de arma para o cidadão comum, então o volume de armas em circulação vai aumentar bastante, e que isso vai aumentar um dado de realidade, que é quando há assalto, essas coisas, o bandido se arma. O homem de bem, ele arma o bandido também. Não é o que ele quer, mas ele é roubado, ele perde a arma dele. Vai haver essa possibilidade? Isso tem consistência, esse argumento, que isso será ruim para a sociedade, porque será o cidadão de bem que vai aumentar o armamento do crime? Vou te falar uma coisa, vou dar uma de tiririca aqui. Pior que tá, não fica. Olha o que nós temos de armamento na rua, o que nós temos de fuzil na rua, pistola na rua, e o armamento é proibido. Teoricamente não pode ninguém andar armado. Ou seja, quando nós estamos falando em proibir o uso do porte de arma, nós estamos falando isso para quem? Para o trabalhador, para o cidadão decente. Porque o bandido vai, proibindo ou não proibindo, ele vai continuar armado. O Felipe falou em 1 milhão de armas. No Brasil, nós somos 208 milhões de pessoas, mais quase 209 milhões. Mesmo que nós tenhamos 1 milhão de pessoas armadas, não é nada, não é nada. Nós não temos como ter um policial em cada casa, em cada cidade. Hoje o número de... Ontem fui para uma cidadezinha, essa semana passada, em Pinhalzinho, nós temos 2 PMs trabalhando por turno de serviço. A Polícia Civil não tem nem delegado. Então nós não temos policiais para poder realmente... Aqui pertinho de Bragança? Aqui em Pinhalzinho, aliás, região bonita de Bragança, né? Então, nós não temos, eu sou policial, eu falo isso com muita tristeza, porque eu queria que a polícia falasse, não, a polícia tem plenamente capacidade para resolver tudo, mas não tem. Então, eu entendo que o cidadão tem o direito de se defender. É um direito constitucional, nós não podemos tirar o direito. Aquele que cometer crime, aquele que deve pagar... Aliás, nós temos que mudar a legislação, né, Felipe? A gente está discutindo realmente o problema das armas, mas nossa legislação para o cidadão. Mas entra aí também o outro questionamento, que você já chamou a atenção, das muitas variáveis que criam as condições para a insegurança pública, que elas têm que ser trabalhadas para a garantia da segurança pública, que o anseio do cidadão não é ter arma, sem é dúvida, ter segurança. Sem dúvida. Não é verdade? Então a gente tem que tomar cuidado para não distorcer isso. Não é um bem de consumo, objeto de desejo por si. É a ideia que com a arma a pessoa possa garantir a sua segurança e da sua família. Que é uma ideia falaciosa. Pode ou não pode, vai tudo depender da circunstância. E aí entra a pergunta, que é se o poder público não está com isso, e o senhor também, aí eu falo porque o senhor está defendendo esse direito, que chama de direito de ter a arma, transferindo para o cidadão o que é dever do Estado. Não, de jeito Por que é ele que tem que garantir a segurança dele com a arma? A defesa é um direito do cidadão, ele tem o direito de se defender, é lógico, o Estado é obrigado a dar esse direito, e aliás está dando muito mal esse direito, está horrível, né? Precisa melhorar muito a segurança. Mas é um direito do cidadão, ele tem que ter o direito de se defender, ele não pode ficar à mercê do Estado. Mas não está transferindo para ele, não é mercê, é o Estado cumprir o dever dele e garantir a segurança. O Estado faz o melhor que pode, é pouco. São Paulo, só o Estado de São Paulo são 44 milhões de São Paulo. Sim, mas no resto do Brasil, então, está um terror. São Paulo está até bem. Tá, pior que o número de homicídios aqui, né, Felipe? Diminuiu, acho que está 8% a 100 mil, é isso? Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, sim. Aqui em São Paulo, por incrível que pareça, vai um elogio à nossa polícia aqui, diminuiu muito, é o melhor índice do Brasil. Sim, é uma ilha, é basicamente uma ilha. É o menor índice do Brasil. São Paulo, em relação aos outros estados, está ótimo. Mas estou falando aqui em questão de direito, é um direito do cidadão se defender. Está escrito na Constituição, no Código Penal, a casa é o asilo inviolável do cidadão. Está escrito isso. Mas como é que eu vou defender o meu asilo, a minha casa, se eu não de mãos nuas?
E é um direito deles se Agora, defender. Felipe, assim, nós está terminando o nosso tempo. claro. Já fui Tá tão avisada bom, aqui. Não, eu também acho. Hein? Não tem mais Eu, 2 por horas mim, para falar aqui. Não, eu quero saber se o debate sobre essa questão, que nós já começamos dizendo que era polêmica e sabemos que é, Claro. e estamos vendo que é, mas se esse debate o debate, se ele já se exauriu, já se falou tudo o que tinha que falar, se o cidadão que está doido para ter a arma dele, porque está acreditando que vai se defender e se proteger, se isso não é muito mais uma convicção motivada pelo emocional ou pela razão, precisa mais debate? Ou já está encerrado? Eu acho que assim, é uma questão que está colocada na sociedade, então o debate ele tem que ocorrer, claro. Acho que não cabe a nenhum campo impor a sua vontade, o seu interesse sobre nenhum outro campo. A democracia ela é feita do debate e do contraditório, isso está colocado. Agora, eu acho que existem uma série de elementos. O fator emocional é um deles. Óbvio, a população está assustada, isso é legítimo. O desejo de defesa da sua casa, da sua família, Sim. é algo inerente ao ser humano, isso está colocado. Agora, tem que se debater com base naquilo que se há de conhecimento. É como a gente vai debater o tabagismo. A gente pode debater, vai proibir o cigarro, não proíbe. Mas com dados objetivos. Mas faz mal. Sim. Saibamos que faz mal. Com a arma de fogo é a mesma coisa. Está mais estabelecido que o aumento da circulação de arma de fogo tem um impacto negativo na violência letal. As armas, a gente tem uma série de dados que mostram que a arma do crime vem muitas vezes dessas armas da população comum que são desviadas muitas vezes. Precisa mais debate? Eu acho que o debate é Encerrando. o debate é sempre interessante, o debate de ideias, porque justamente porque eu confirmo aqui, o cidadão Ok. tem o direito de andar armado, mas ele tem que saber todas as consequências do seu ato. O debate é sempre importante e é válido. Muito obrigada, senhores. Imagina, nós Agradeço agradecemos. muito, lamentando o tempo ter terminado. Uma pena. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado.